No último final de semana de junho de 2025, todas as contradições da humanidade se reuniram em Veneza. Para os bilionários, é uma festa num clima de protesto. Para o resto, é um protesto em clima de festa. Beijos, sim. Bezos, não, gritavam os manifestantes. Era o casamento do dono da Amazon. Ele trocou alianças com a Lauren Sanches, num casamento digno de conto de fadas. À noite, os recém-casados brindaram com os amigos numa última celebração, porque fechar a conta com estilo é importante. O cenário? Veneza. Deslumbrante. Táxis aquáticos substituindo limusines. E uma lista de convidados que parecia ter saído da capa de uma revista. Os Kardashians, Tom Brady, Usher, Oprah, Ivanka Trump e Jared Kushner. Tá falando da elite. E onde tem famoso tem que ter paparazzi. Paparazzis mascarados se acotovelaram para tirar uma foto. Tommy Hilfiger colaborou. Leonardo DiCaprio nem tanto. A semana toda foi marcada por protestos, alguns curiosos, outros bem mais diretos. Pediam que a Amazon pagasse mais impostos, lamentavam o sumiço das lojinhas locais, torciam o nariz para tanto luxo concentrado bem na cara deles. E haja ostentação, iate, vestido caríssimo, diamante para lá e para cá. Quanto custou esse casamento? Ninguém na imprensa mundial conseguiu responder. Mas tanto faz. Certamente seria uma cifra alta demais para que nós, pobres mortais, conseguíssemos compreender. Para os turistas, claro, virou tudo atração, brincadeira. Até o imitador do Jeff Bezos, na Praça de São Marcos, entrou no clima, fez ali uns trocados. E ele parecia alegre, quase tão alegre quanto o casal que disse sim na ilha de San Giorgio. O casal encerra no domingo a maratona festiva em Veneza. Depois disso, cada convidado pega seu jatinho e vai embora. Chega também, cara. Tem uma hora que chega, galera. Um casamento luxuoso desperta um interesse natural no público. Um evento desses, quando exposto no noticiário, tem o potencial para explicar para a gente quais são todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Como é aquele luxo que não faz parte da vida da gente? E essa curiosidade vem antes mesmo do julgamento. Você pode condenar o luxo ou você pode desejar o luxo, tanto faz. No fundo, você tem a curiosidade de saber o que, afinal de contas, é o luxo. Acontece que o Jeff Bezos não parece o tipo de pessoa que gosta de dividir nada. Nada mesmo. Não gosta de dividir nem informação. A fofoca em Veneza é sobre os gerentes dos hotéis de luxo que teriam sido pagos para manter o silêncio e não falar com a imprensa de jeito nenhum. O repórter da Business Insider saiu decepcionado. Tentei entrar no hotel Gritti Palace. O Gritti Palace já recebeu grandes nomes ao longo dos anos: Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Winston Churchill. Nesse fim de semana, era um dos vários hotéis que se acreditava estarem hospedando celebridades. Entrei timidamente no vestíbulo do hotel, mostrei o meu crachá de imprensa a um gerente e a um carregador de malas. Perguntei se eu podia dar uma olhada ou entrevistar o gerente. Eu já esperava ouvir um não, e de fato, foi isso que eu recebi. Não é possível, disse o gerente, sorrindo. Não, desculpe, sem chance. Fui delicadamente levado para fora. A porta se fechou de forma educada, mas firme atrás de mim. Tive uma experiência parecida em outros 4 hotéis de luxo. E não pense você que a Business Insider ficou de fora por ter uma cobertura crítica aos bilionários. Longe disso, esse é o veículo que solta manchetes assim: eu tenho uma barraquinha de souvenirs em Veneza. O verdadeiro caos está vindo dos manifestantes e não do casamento do Jeff Bezos. Não é fazendo cobertura simpática aos bilionários que a imprensa ganha acesso à vida do Jeff Bezos. Ele é conhecido por não gostar de ser espionado, e isso não é de hoje. Em 2020, ele comprou a mansão mais cara de Beverly Hills. E o muro da mansão tinha 2,40 metros de altura, como manda a lei. Só que aí ele quis se livrar dos paparazzi, queria um muro maior. Foi lá, aumentou o muro para 6 metros, o que é irregular, não pode.
Então todo mês ele paga uma multa. E se é assim que o Jeff Bezos lida com o espaço público na terra dele, por que é que seria diferente na Itália? Se fosse possível pagar uma taxa para cercar Veneza, ele pagaria. Bom, na verdade, meio que foi isso que aconteceu. Sempre vai se levantar uma questão se um bilionário pode fechar vários dos prédios que fazem parte desse patrimônio da humanidade simplesmente para chamar os seus convivas bilionários do mundo inteiro. Ele podia, por exemplo, casar mesmo em Veneza numa cerimônia muito discreta, muito pequena, apenas para a família. Mas claro, esse não é o objetivo dele. Ele também não levou em consideração o fato de que Veneza é uma das cidades onde acontecem muitos protestos contra o turismo de massa, sem controle, que acaba tendo muitos aspectos negativos para a população que mora nessas cidades. A gente já viu muitas vezes esses protestos em Veneza, quando, por exemplo, turistas endinheirados, como é o caso aqui, acabam retirando do mercado local casas que podiam ser alugadas para os habitantes dali e vão ser utilizadas para acomodação justamente desses ricaços que visitam Veneza. E para lidar com as reclamações dos manifestantes, duas medidas foram tomadas. A primeira, repressão policial. Ativistas tentaram protestar contra o evento, mas a polícia reprimiu as manifestações. Sicuramente a manifestazione è stata stroncata molto velocemente. A manifestação foi certamente reprimida muito rapidamente, de forma muito violenta. Só conseguimos ficar lá por 15 a 20 minutos. Ficamos parados ali sem obstruir o trânsito normal de forma alguma, sabendo o tamanho da Praça de São Marcos. Estávamos em um local pequeno, não havia perigo real. E a segunda medida do Jeff Bezos foi uma doação, 3 milhões de euros, vindos dele e dos convidados para entidades ligadas à Veneza. Com essa doação, o objetivo do bilionário é mostrar que ele usa esse superpoder chamado dinheiro de maneira benevolente. E nesse exercício de persuasão, o bilionário sempre pode contar com a ajuda do político. O governo italiano ajudou a argumentar a favor do Jeff Bezos. O Ministério do Turismo da Itália afirmou na sexta-feira que realizou um estudo estimando o impacto econômico total do casamento em 957 milhões de euros, incluindo um benefício de 896 milhões de euros decorrente da visibilidade midiática. O restante viria de gastos diretos ou indiretos relacionados ao evento, como 28 milhões de euros com hotéis e locais e 17 milhões de euros com transporte e outros serviços. Ou seja, segundo o governo, Veneza deveria ser grata pela presença dos bilionários. E aí a discussão acaba ficando presa na figura do Jeff Bezos. É o herói que impulsiona a economia ou é o vilão da gentrificação? Quem é a favor da tese do vilão tem o argumento da risada. A risada realmente não ajuda, né? Coitado. Good one. You and Ashton Kutcher. Okay. Além de ser a cidade romântica onde todo mundo sonha em se casar, Veneza também é famosa por estar sumindo do mapa. O oceano está tomando conta de tudo, aos poucos, mas com certeza. Para evoluir nesse debate, o mundo precisa esquecer a figura do Jeff Bezos e se concentrar no principal, o modelo econômico que torna possível o casamento luxuoso é o mesmo que faz a maré engolir Veneza. E vai ver é por isso que o convidado do casamento do bilionário que mais tenta se esconder dos olhos do público é justamente o que mais milita pelo meio ambiente. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, ou quase. Eu não casei em Veneza numa semana deliciosa, ensolarada, mas também não posso reclamar, minha semana não foi tão ruim. A gente iniciou o nosso clube de canais, o que é uma notícia excelente para o projeto. Muito obrigado por todo o apoio. Quem participa do clube de canais fala aqui no finalzinho, ocupa o espaço do PS do nosso textão. Esse aí é o famoso close errado. Me lembra algum tempo atrás, quando a Katy Perry foi pro espaço na nave da Blue Origin. Ficou lá por alguns minutos e voltou de lá como se tivesse feito grande coisa pela humanidade, pelo planeta e pelas mulheres. Mas o que repercutiu na internet foi o grande consumo de recursos naturais para ela brincar alguns minutos no espaço e as políticas das empresas do Jeff Bezos em relação a mulheres que não condizem muito com
com o que a missão tentava passar. Acho que o DiCaprio deve ter uma assessoria muito melhor do que a da Katy Perry, que alertou pra ele sobre esse close errado. Agora sim, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Sabe que nesses nossos dias, com conteúdos cada vez mais curtos, videozinhos verticais, etc., cada vez menos gente consegue ver um vídeo no YouTube mais ou menos longo, com 10, 15 minutos, até o final, né? Então isso me leva a concluir algumas coisas sobre você. Primeiro, que a sua capacidade de reter a atenção focada em alguma coisa continua preservada, apesar dos nossos tempos, né? Que não facilitam muito a manutenção da atenção. Essa é uma coisa muito boa. A outra conclusão possível é de que você pode ter gostado desse conteúdo, se ficou até o final. Torço para que seja verdadeiro. Se gostou, cogite se inscrever. Ajuda muito o projeto nesse momento, viu? Valeu!